Você sabia que tem um projeto de lei de iniciativa de um senador, é o projeto número 1912 de 2021, que quer mudar o Código Penal brasileiro e tipificar como crime, ou seja, considerar crime o ato de um médico prescrever um medicamento off-label. Então, tudo isso para considerar crime um médico que faz um tratamento precoce contra esse grande problema que a gente está vivendo ultimamente, que a gente não pode falar o nome aqui. Então, se o médico tem um paciente com risco de vida e quer fazer um tratamento inicial já, no início da doença, para evitar uma complicação, esse senador gostaria que fosse considerado um crime, inclusive fazendo o médico cumprir 2 anos de detenção, ou seja, 2 anos de prisão e ainda pagar multa por ter prescrito um remédio para tentar salvar a vida do seu paciente. Então, eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse projeto de lei 1912 de 2021. Quem quiser achar que não é verdade, vai procurar esse projeto de lei, que tem a iniciativa de um senador que está muito, você está vendo provavelmente todo dia, se você acompanha a política, e graças a Deus, esse projeto foi bloqueado, porque foi levado a uma pesquisa de popularidade e teve um resultado desastroso, né? Eu vou falar aqui, ó, teve 29.653 pessoas que falaram que não são a favor e apenas 2.048 pessoas que são a favor, e o próprio senador foi obrigado, por pressão popular, a retirar esse projeto ridículo que quer prender médicos. Então, deixa a sua opinião aqui e eu vou dar só um exemplo. Existem vários artigos, não do Brasil, da França, da Inglaterra, mostrando que de 25% a 30% das medicações prescritas no mundo são medicamentos off-label, ou seja, se fosse prender todos esses médicos, ia faltar presídio em todo o mundo. Então, tem várias disciplinas, várias especialidades que utilizam muitos tratamentos off-label. São tratamentos que já mostram resultados, mas não têm o nível mais alto de evidência científica. E há muito poucos tratamentos, menos de 25% dos tratamentos prescritos atualmente têm um nível mais alto de evidência científica. E, felizmente, hoje a gente já pode falar que existem diversas drogas que estão sendo positivas, que mostram resultados positivos no combate a essa infecção. E eu quero dar um exemplo que eu trabalho, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Azin, eu trabalho aqui na Inglaterra. Só para dar um exemplo, eu recebi aqui um e-mail, deixa eu ver que dia que foi, no dia 12 de abril de 2021, do NHS, que é o órgão aqui que controla a saúde na Inglaterra, falando da utilização de uma droga que pode ser utilizada aqui na Inglaterra para o tratamento precoce, que mostrou, segundo os estudos, resultados promissores para diminuindo a duração da doença e diminuindo a complicação. E essa droga é uma droga chamada budesonida, é uma droga utilizada para asma, que eu utilizo. Olha que sorte, porque eu tenho asma. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ver que pessoas com essa infecção que ataca o sistema respiratório, eles acharam o seguinte: quem tinha problema no pulmão, que é o asma, né, por exemplo, que é a inflamação pulmonar, ia ser mais suscetível, ia morrer mais. Mas viram que não era o caso. Principalmente quem tinha asma estava tratando com esse corticoide inalatório chamado budesonida. Então eles foram pesquisar por que esse grupo de pessoas com problemas pulmonares não estavam tendo a doença tão grave no pulmão, e viram realmente que a budesonida utilizada, mesmo em pacientes não asmáticos, diminuía o tempo de duração da doença e as complicações, e aqui na Inglaterra já é indicado para alguns pacientes, ou pacientes acima de 65 anos, ou pacientes acima de 50 anos com comorbidades, ou seja, obesidade, hipertensão, diabéticos, ou outras comorbidades. Então, se o paciente tem comorbidade acima de 50 anos, já pode ser prescrita aqui na Inglaterra a budesonida inalatório, que é um corticoide que diminui o risco de inflamação no pulmão, que é a principal causa de mortalidade por essa infecção. Então, pode ser prescrita, é um corticoide inalatório. O corticoide
oral não é prescrito, tem muita gente prescrevendo corticoide oral no início da doença. Lembrar que até 5 dias, se você usar corticoide oral, você pode agravar a doença, porque o vírus vai prevalecer em relação às suas células do seu sistema de defesa. Então, não utilize corticoide oral, comprimidos, nos primeiros 5 dias da doença, enquanto o corticoide inalatório, no caso a budesonida, já está sendo indicada aqui no NHS. Então, olha que impressionante. Aqui, que é muito superior no Brasil à saúde, né? Eles estudam muito mais respeitados, estudos científicos, as condutas do NHS do que no Brasil, e o Brasil está andando na marcha ré. Não é nem um órgão que controla a saúde, é um senador que devia estar preocupado com outras coisas, por exemplo, com a roubalheira que está tendo com toda essa verba que foi liberada para tratamento do Covid, e grande parte desse dinheiro foi roubado. Eles não estão preocupados com isso e estão preocupados com o médico prescrevendo um medicamento que, se ele prescreveu, é porque ele estudou, viu o efeito e está vendo que tem resultado e ele quer salvar a vida do paciente dele. Então, impressionante como um político quer interferir num ato médico no Brasil para regredir, para piorar, em vez de melhorar o tratamento da população, eles querem piorar e não estão preocupados com corrupção, que infelizmente ainda acontece direto no Brasil, principalmente com essa verba de emergência que foi liberada para o Covid. Então, eu quero saber muito a sua opinião sobre isso. Será que o médico que prescreve uma medicação para tratar o seu paciente, que ele acredita que pode curar o seu paciente, deve ficar 2 anos na prisão? Responde para mim aqui no comentário, que eu estou até preocupado aí se você acha que quem é a favor desse tratamento inicial precoce deve ir para a prisão. Então responde para mim aqui no comentário. Se você não está inscrito no meu canal, já te convido a se inscrever aqui no meu canal, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.